Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 11 de janeiro e os ataques não cessam no Ceará. Criminosos voltaram a atacar prédios públicos e veículos na noite desta quinta-feira. Além disso, bombas foram detonadas em um viaduto em Fortaleza. O local foi isolado pelo esquadrão antibombas e não houve feridos. O explosivo detonou parcialmente e a região segue sob observação. A onda de violência chegou ao 10º dia no estado, contabilizando 187 ataques em 43 municípios. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também... O presidente Jair Bolsonaro afirma que não vai vetar acordo entre Boeing e Embraer. Em nota oficial, Bolsonaro informou que a proposta final do acordo preserva a soberania e os interesses nacionais. O senador eleito Flávio Bolsonaro afirma que o ex-assessor Fabrício Queiroz precisa esclarecer o quanto antes a movimentação financeira atípica em conta pessoal. Fernando Martins. O senador eleito afirmou não ter nenhuma ligação com irregularidades e disse que sepultará dúvidas contra ele. Inquérito que investiga ataque na Catedral de Campinas, no interior de São Paulo, no ano passado, será prorrogado por mais 30 dias. De acordo com a Polícia Civil, a força-tarefa que apura a motivação do crime e a origem da arma usada pelo atirador vai ouvir o último sobrevivente nesta sexta-feira. Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, expulsa aluno de direito acusado de racismo. Informações com Matheus Meirelles. Estudantes comemoraram a punição definida por unanimidade pelo Conselho da instituição. Promotoria do Japão apresenta novas acusações contra o ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn. A acusação formal foi apresentada no Tribunal de Tóquio no mesmo dia em que expira o período de prisão provisória do executivo brasileiro. Secretário de Estado norte-americano critica políticas colocadas em prática pelo ex-presidente Obama no Oriente Médio. Informações com Nani Cox. Mike Pompeo está em viagem ao Oriente Médio para explicar o processo de retirada das tropas norte-americanas da Síria. Esses são os destaques do Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. O governo Bolsonaro autorizou a fusão entre as empresas Boeing e Embraer. Levi Guimarães. O governo informou que não vai vetar o acordo entre a Embraer e a Boeing. A União detém um poder de veto, chamado de Golden Share, sobre questões estratégicas firmadas pela empresa brasileira. A decisão foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com os ministros da Defesa, Relações Exteriores, Ciência e Tecnologia e GSI, além de representantes da economia e das Forças Armadas. Segundo nota divulgada pela presidência, foram avaliados minuciosamente os diversos cenários e a proposta final preserva a soberania e os interesses nacionais. O presidente confirmou a decisão pelo Twitter e lembrou que a Embraer foi privatizada em 1994. Pelo acordo, uma nova empresa de aviação comercial vai ser criada com o nome de Newco. A Boeing vai deter 80% da companhia e a Embraer 20%. Além disso, a empresa americana vai pagar 4,2 bilhões de dólares à brasileira. As aeronaves que já são desenvolvidas no Brasil permanecem por aqui, assim como os empregos e os projetos em andamento da área da defesa. As duas empresas esperam que as negociações sejam concluídas no final deste ano. Nesta quinta, o PDT entrou com uma ação na Justiça Federal de Brasília, pedindo a suspensão do acordo. O partido quer que a parceria seja votada pelo Congresso e pelo Conselho de Defesa Nacional. De Brasília, Levi Guimarães. O ministro Ricardo Vélez anulou o edital que autorizava erros em livros didáticos. E mais 15 presos foram transferidos do Ceará para presídio federal no Rio Grande do Norte. Agora a gente vai a Brasília com Luciana Verdolim para conversar sobre esses e outros destaques. Bom dia, Luciana, tudo bem com você? Bom dia, Nicole, bom dia também aos ouvintes. Olha, foi determinada a sindicância na questão dos livros didáticos primeiro. Foi determinada uma sindicância ontem pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez, e o que eles chegaram à conclusão? De que as alterações no edital que possibilitava, por exemplo, livros didáticos com erros de impressão, erros de informação, sem citações bibliográficas, essa alteração foi feita no FNDE, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Por conta disso, foi exonerado hoje o chefe de gabinete da instituição, Rogério Fernando Lott, e outras 10 pessoas. Qual que foi a polêmica dentro do Ministério da Educação? Porque a equipe de Jair Bolsonaro afirmou que o erro teria sido da antiga equipe, ainda do governo de Michel Temer, do ministro Rocieli Soares. Só que eles estavam discutindo esse edital dos novos livros didáticos durante a fase de transição. Então, assim, o novo ministro e o ministro antigo, eles fizeram várias reuniões para discutir o assunto. A portaria saiu do Ministério da Educação em 28 de dezembro do ano passado e foi publicada agora no dia 2 de janeiro. E essas alterações foram feitas no FNDE. Não se sabe ainda se teria sido uma forma de tentar prejudicar a imagem do governo de Jair Bolsonaro. Tem uma outra tese também de que haveria um erro de link, que o responsável por enviar a publicação no Diário Oficial teria pegado o link errado, teria errado no envio desse link. Resultado é que 11 pessoas foram exoneradas por conta dessa polêmica. O governo já disse que não vai levar adiante esse edital, que ficam valendo as regras anteriores. No caso da violência no Ceará, hoje o Ministério da Justiça viabilizou mais 15 vagas no Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Com isso, já chegam a 35 o número de pessoas, o número de presos que foram transferidos nessa semana. O Ministério da Justiça faz questão de ressaltar o seguinte: esses presos não necessariamente vão ficar todos em Mossoró. Eles poderão ser redistribuídos para os outros presídios de segurança máxima que a gente tem no país, para tentar mudar a imagem do Brasil no exterior, para mostrar que o governo Bolsonaro está realizando ações na área da segurança pública, na área de combate à corrupção. Ficou definido que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai acompanhar o presidente Jair Bolsonaro a viagem que ele fará a Davos, na Suíça, nos próximos dias 22 ao dia 25 agora de janeiro, onde acontece o Fórum Econômico Mundial. E Verdelin, tem mais algum destaque aí em relação à agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje? Hoje, Bolsonaro, ele participa da troca de comando do Exército. Ele já participou aí, ele tem prestigiado todas as solenidades militares, participou da posse do novo ministro da Defesa e também dos comandantes, dos novos comandantes da Marinha e Aeronáutica. Hoje é a troca de comando no Exército. Ontem, Bolsonaro se reuniu com o comando das Forças Armadas, principalmente da Aeronáutica, para discutir essa questão da Boeing e da Embraer. E a expectativa agora é de que sejam discutidas questões referentes à reforma da Previdência. Os militares, eles não querem ser incluídos na proposta de reforma. Eles fazem questão de ressaltar que eles devem ter um tratamento diferenciado por conta da especificidade da carreira. O temor é de que nessa reforma da Previdência do atual governo existam muitas exceções, o que cairia por terra aí a promessa de realmente reformar a Previdência Social no país. A expectativa é de que as medidas que serão propostas de reforma da Previdência comecem a ser analisadas com mais cuidado na semana que vem. Na semana que vem também, a expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro, ele publique aquele decreto que vai facilitar a posse de armas no país, vai flexibilizar as normas hoje vigentes. Obrigada, Luciana, pelas suas informações e um bom trabalho para você, um bom final de semana também. Para vocês também. O Ministério das Relações Exteriores publica decreto com mudanças na estrutura e permissão para não diplomatas. A informação é da repórter Vitória Abel. O governo Bolsonaro publicou o decreto nesta quinta-feira que permite a não diplomatas integrarem o gabinete do Ministério das Relações Exteriores. A decisão foi divulgada no Diário Oficial da União. O texto afirma que assessores especiais do ministro de Estado não precisam ser necessariamente servidores do Ministério. O titular das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também já havia ampliado a possibilidade para diplomatas em estágios mais baixos da carreira ocuparem cargos no Itamaraty.
O professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pódio, afirma que em outros países do mundo, pessoas de outras especialidades também são recrutadas para o corpo diplomático, mas atenta que é preciso ter cautela no caso do Brasil. O medo que a gente tem, o medo é que, ao invés de você selecionar pessoas que são qualificadas, mas que não são diplomatas de carreira, você pode selecionar pessoas desqualificadas, mas que tenham relações políticas. O professor ainda lembra que a tradição brasileira de ter um corpo diplomático inteiramente forte e treinado é respeitada no mundo todo. O decreto publicado nesta quinta-feira também determina a criação de uma nova Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, responsável por temas como política migratória e direitos humanos. Outra novidade no texto é o surgimento de 2 departamentos de relações exclusivos, um para os Estados Unidos e outro para a China. Por causa da forte chuva que atingiu a capital paulista na noite desta quinta-feira, vários voos foram cancelados e reagendados no aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. Quem está acompanhando a movimentação no local é o repórter Tiago Muniz. Bom dia, Tiago. Quais são as novidades por aí? Bom dia, Nicole, bom dia a todos. A principal novidade é que nós temos um movimento mais próximo do normal na manhã desta sexta-feira, ainda bastante impactado pelas fortes chuvas que atingiram a capital paulista, mas, como a gente percebe por aqui, um movimento típico, digamos, de uma sexta-feira, de um mês de janeiro, onde tem muita gente viajando, muita gente de férias, não se compara ao cenário extremamente apinhado, apertado que nós tivemos ao longo da noite e do começo da madrugada desta sexta-feira. A forte chuva que atingiu a capital paulista fez com que o aeroporto de Congonhas ficasse fechado por 50 minutos, das 9h11 às 10h01 da noite. Com isso, durante esse período, nós tivemos 25 voos cancelados e 14 que alternaram para outros aeroportos. E um grande problema nessa equação toda é que, diferentemente do aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Congonhas fecha. Ele tem o horário de fechamento programado para meia-noite todos os dias, então os voos que não tiveram saída até esse horário não saíram e ou foram deslocados para outros aeroportos ou os passageiros foram realocados para outros voos que vão sair ao longo do dia. Esse é o panorama que a gente tem observado aqui nesta manhã. Eu, por exemplo, conversei com uma passageira que estava de mudança para João Pessoa, estava com a família, 3 familiares, 2 cachorros, um gato e um monte de malas. E ela acabou ficando por aqui a noite toda com todo esse pessoal, com toda a bagagem, com os animais, porque, segundo ela, a companhia aérea não forneceu hospedagem, ofereceu um táxi para ela retornar para a casa dela em Osasco. Só que ela não considerou essa condição satisfatória porque o voo dela foi remarcado para as 11 da manhã de hoje, então ela acabou ficando por aqui. Ou seja, muita gente enfrentando perrengue em virtude de toda essa dificuldade. Os voos eles foram realocados para Guarulhos, Viracopos e, em alguns casos, até para Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O balanço da Infraero das 9 da manhã apontava que nós tivemos, desde as 6 da manhã, 62 voos programados, 7 registraram atrasos e 6 foram cancelados. Desde as 6 da manhã, quando o aeroporto de Congonhas iniciou as operações, ele começou no visual, o tempo é bom na manhã de hoje aqui em São Paulo, não há nenhum problema para as condições de navegação das aeronaves. Então, ao longo do dia, os passageiros estão sendo realocados em outros voos. Quem não conseguiu decolar ao longo da noite de ontem, quem não foi despachado para outro aeroporto. Na noite de ontem, nós tivemos muita gente aqui no saguão do terminal, no saguão de embarque, porque teve gente que, por exemplo, já estava dentro do avião e foi obrigada a sair, teve que pegar as passagens de volta na esteira de bagagens, enfim, um baita de um transtorno. Esse foi uma das faces mais visíveis dos transtornos causados pelas chuvas fortes que atingiram a capital paulista na noite de ontem. Nós tivemos pontos de alagamento, a cidade entrou em estado de atenção para inundações e aqui as operações do aeroporto severamente impactadas, mas a gente observa um movimento mais normal na manhã desta sexta-feira. Da Zona Sul de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Nicole. Obrigada, Thiago, pelas suas informações.
A Universidade Presbiteriana Mackenzie expulsou o estudante de direito que publicou um vídeo racista durante as eleições. A informação é de Matheus Meirelles. Depois de 3 meses de apurações, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, expulsou o estudante de direito Pedro Baleotti, de 25 anos, acusado de racismo. Em outubro do ano passado, o jovem postou um vídeo ameaçando matar pessoas vestidas de vermelho. Em um dos trechos, ele afirmou que essa negraiada vai morrer. Na época, a universidade suspendeu preventivamente o estudante e divulgou uma nota em que afirmou que tais opiniões e atitudes são veementemente repudiadas. Pedro Baleotti também acabou sendo demitido do escritório de advocacia em que trabalhava como estagiário. Pedro Baleotti, então, foi indiciado por crime racial pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do DHPP. O coletivo Afromec, que pressionou a Universidade Presbiteriana Mackenzie, se pronunciou sobre a decisão. Por questão de segurança, os membros não quiseram mostrar o rosto ou se identificar. Para o grupo, a expulsão foi importante para o convívio dentro do campus. Demonstrei o compromisso da faculdade, com o bem-estar e viver da população negra ou dos alunos negros dentro do campo mackenzista e que também traz para as outras faculdades um espelho, de como agir, de como enfrentar essas situações de racismo que ocorrem, que são tão recorrentes aí no nosso país. A advogada Melissa Cambuí é formada em Direito pelo Mackenzie e atualmente faz pós-graduação na universidade. Segundo ela, a instituição cumpriu com o papel de respeitar os direitos do acusado. Primeiramente, ele foi suspenso preventivamente, já que uma grande tensão se instalou na universidade e simplesmente não existia mais condições do aluno frequentar a sala de aula, fosse por segurança dele ou por segurança dos outros alunos. Depois teve início o processo administrativo que culminou nessa expulsão. É também importante frisar que a decisão desse processo administrativo de expulsão foi unânime no Conselho Universitário e assegurou a ampla defesa e o contraditório do aluno. Para Melissa Cambuí, a decisão de expulsar o estudante mostrou que a universidade não tolera casos de discriminação. Em depoimento, Pedro Baleotti disse que se arrependeu e apagou o conteúdo que teria sido enviado em um grupo de WhatsApp. Ele também afirmou que não é racista, violento ou preconceituoso e que pediu perdão pela publicação. A Renault diz que não encontrou indícios de irregularidades em pagamentos feitos a Carlos Ghosn entre 2017 e 2018. O brasileiro é diretor-geral afastado da montadora francesa e está preso no Japão acusado por crimes financeiros. Segundo a imprensa de Tóquio, o executivo, que está detido desde novembro, não pode receber visitas e teve febre alta. A família de Ghosn afirmou que as autoridades japonesas não fornecem informações sobre a saúde do brasileiro e que vai pedir que o Itamaraty tome as medidas necessárias. Outro médium de Goiás, Antônio Miguel Rodrigues, enfrenta acusações de curandeirismo. Uma mulher afirma que sua mãe, de 57 anos, morreu após cirurgia espiritual feita pelo médium em Aparecida de Goiânia. Segundo ela, o estado de saúde da mãe piorou consideravelmente após o procedimento feito pelo médium. Até agora, Antônio Miguel Rodrigues é acusado por 5 mortes, 3 em Goiás e 2 na Bahia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura por criminosos que esfaquearam um ucraniano durante assalto no centro da capital fluminense. O campeão mundial de mergulho livre em piscina, Alexander Bubeshilov, de 30 anos, foi vítima de 3 bandidos na última segunda-feira na Lapa. O mergulhador afirmou que 2 deles estavam armados com facas e chegaram a ameaçá-lo em inglês. Os assaltantes levaram o celular, a carteira e a mochila do ucraniano, que foi esfaqueado na perna e no ombro e já adiantou, não voltará para a cidade maravilhosa. Vamos conferir como fica o tempo hoje em todo o país com Desirê Brandt. A semana termina com calor em todo o Brasil e também com tempo instável na maioria das regiões brasileiras. Só que a chuva mais pesada se concentra nas áreas mais ao norte do país e no sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul. O calor continua mesmo onde tem previsão para essa chuva mais pesada. Em Porto Alegre, a máxima consegue chegar aos 29 graus. Cuiabá terá máxima de 35 graus e em Teresina a temperatura hoje chega aos 34 graus. Em São Paulo, temos
teremos mais um dia bem típico de verão, com sol, calor e chuva na forma de pancadas a partir da tarde, o que é bem comum nesta época do ano. Hoje a máxima chega aos 33 graus e no fim de semana, facilmente a temperatura vai passar dos 30 graus, não só na capital paulista, mas também no litoral e no interior, e com a famosa chuva de verão a partir do período da tarde. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Manifestação do movimento Passe Livre levou 15 mil pessoas a protestar contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. Vitor Moraes. Integrantes do movimento Passe Livre, o MPL, protestaram contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo, que passou de R$ 4,00 para R$ 4,30. A manifestação, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, começou na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal, na região central da cidade, e foi até a Rua da Consolação, com a Rua Sergipe, em Higienópolis. Durante todo o trajeto, uma porta-voz do MPL e um policial mediador conversaram para chegar a um acordo. Os jornalistas presentes estavam todos muito bem prevenidos, com capacetes e máscara de gás. A maior preocupação da Polícia Militar é com relação aos black blocs, aquelas pessoas mascaradas que ficam na frente, ali no pelotão de frente. Essas pessoas que costumam quebrar as coisas, vandalizar pela cidade. Então essa é a maior preocupação da Polícia Militar neste ato. Vale lembrar que no ato contra o aumento da tarifa lá em 2013, algumas manifestações do MPL terminaram muito mal. Terminaram em confronto com a polícia, depredações e prisões, além da ação dos chamados Black Blocs. Dessa vez, tudo correu muito bem. Além do aumento da tarifa, o MPL quer discutir a chamada militarização das catracas, que significa o aumento do controle das pessoas que não podem pagar pela viagem. O próximo ato contra o aumento da tarifa está marcado para o dia 16, quarta que vem, às 5 horas da tarde, na Praça dos Ciclistas, que fica na Consolação com a Avenida Paulista. O médium João de Deus e a esposa são indiciados pela Polícia Civil por porte ilegal de armas. Destaque de Natasha Mazaro. O médium João de Deus e a mulher dele, Ana Keila Teixeira, foram indiciados por posse ilegal de armas pela Polícia Civil de Goiás. O indiciamento foi confirmado pela delegada Carla Fernandes durante coletiva de imprensa em Goiânia. Ela também informou que a medida encerra a força-tarefa da polícia. Todos os procedimentos sobre o médium, segundo a delegada, foram encaminhados ao Poder Judiciário. Carla Fernandes informou também que João de Deus foi indiciado por violação sexual mediante fraude por um outro crime cometido há 3 anos. Em relação aos abusos, nós também estamos encaminhando um hoje e sendo indiciado por fato ocorrido em 2016, em que a vítima representou na data correta e reside em São Paulo. Este inquérito já tinha sido instaurado aqui em agosto do ano passado e está sendo também enviado com indiciamento. De acordo com a delegada, só ficará em aberto a investigação de lavagem de dinheiro. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou, além de 5 armas, quase R$2 milhões em móveis do médium e pedras preciosas. A Delegacia Estadual de Investigações Criminais deve concluir esse procedimento após a conclusão de laudos periciais. E nesta quinta-feira, o julgamento do habeas corpus de João de Deus foi suspenso após um dos desembargadores pedir mais tempo para analisar o caso. Ele está preso no complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia desde o dia 16 de dezembro. Como o desembargador Sival Guerra Pires pediu vistas do processo, o julgamento ficará suspenso por tempo indeterminado e o médium seguirá preso. Agora são 10h27 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. Jovem Pan News. Jovem Pan. Oi pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título
tem método. E eu conto imensamente com a audiência. Vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau. Olá, eu sou Alex Ruff e vou dar uma carona para você durante a nossa programação para cuidar da sua saúde com umas dicas bem legais sobre a utilização correta do ar-condicionado do seu carro. Calor em carro na estrada, ar ligado no turbo e no modo Polo Norte. Bem agradável, não é mesmo? Esse acessório que nos traz tanto conforto durante uma viagem, ele precisa também de cuidados para não se transformar no vilão para a sua saúde. O ar frio é um dos maiores responsáveis pela incidência de doenças respiratórias e também pela propagação de bactérias. O equipamento pode ser um causador de reações alérgicas por causa do ressecamento das mucosas do nariz, predispondo pessoas às infecções ou agravando doenças pré-existentes. A troca de filtro do ar-condicionado deve ser realizada a cada 20 mil quilômetros ou 2 anos, impedindo que as impurezas do ar externo e também daquele que circula internamente na cabine do automóvel cheguem até você. Então fica aí uma dica para evitar que essa umidade excessiva, que causa a proliferação dos fungos, minutos antes de chegar ao seu destino, desligue o equipamento e mantenha a ventilação na velocidade máxima, com o seletor de temperatura no ar quente e saída de ar voltada para os pés ou para as laterais por cerca de uns 2 minutos. Esse processo ajuda a secar o sistema de ar, evitando que a umidade faça a proliferação de micro-organismos prejudiciais para a sua saúde e também da sua família. Uma ótima viagem para você! Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan News. Rede da Informação. O Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta e a gente vai falar agora sobre a onda de ataques que continua aterrorizando os moradores do Ceará. Esse já é o 10º dia de ataques. Nós estamos ao vivo com o repórter Tiago Lima para mais detalhes. Bom dia, Tiago. Bom dia, Nicole. Bom dia, internautas e ouvintes da Rede Jovem Pan. Aqui no Ceará, 10 dias de violência já, de ataques. Na noite de ontem, a região de Messejana, aqui em Fortaleza, teve mais uma demonstração de audácia e de força dos bandidos, Nicole, que tentaram explodir um viaduto muito importante aqui da cidade, que liga 2 pontos importantes da cidade. Os nossos ouvintes internautas podem acompanhar aí nas imagens da tentativa de explosão de um viaduto na região de Messejana. É a 4ª vez que os bandidos tentam explodir um equipamento desse aqui em Fortaleza nos últimos 10 dias de ataques. Duas vezes em Caucaia, na BR-222, uma ponte e um viaduto, houve a tentativa de explosão, e também em outro ponto da cidade, num VLT, o viaduto de um VLT também sofreu esse atentado, e ontem foi a 4ª vez que os bandidos tentam fazer um atentado desses. O governador do estado, Camilo Santana, se reuniu com representantes do Judiciário e do Legislativo ontem à noite e garantiu que as ações contra o crime vão ser mantidas. Ele disse que vai manter a rigidez nos presídios, independente da reação dos criminosos. Vamos ouvir o que disse o governador Camilo Santana.
nós decidimos dar um peso maior a essa área, criando uma secretaria exclusiva. Nós passamos a iniciar essas ações, cortar a comunicação, tirar as regalias de presídio, fazer com que o preso seja preso mesmo e cumpra todas as determinações que diz o sistema de execução penal. E isso causou toda uma reação aqui fora. Eu imediatamente, no primeiro dia, pedi apoio ao governo federal, pedi a presença da Força Nacional, prontamente fomos atendidos. Foi uma decisão nossa também de transferência de líderes para presídios federais. Já transferimos 21 e estamos transferindo nessas próximas horas mais 20. Dizer que a minha decisão é não recuar 1 milímetro em relação ao que nós estamos fazendo aqui no estado do Ceará e que eu não tenho dúvida que isso irá trazer reflexos positivos no futuro para o Ceará e para os cearenses. Bom, a entrevista do governador foi ontem à noite. Ele disse que foram 20 transferidos, mas durante a madrugada, Nicole, mais 20 chefes de facções criminosas foram transferidos, no total de 41. E ainda faltam 20 que vão ser transferidos para presídios federais desses 60 chefes de facções que foram presos aqui no Ceará. Já são 186 ataques nos últimos 10 dias, Nicole. E número de suspeitos presos, Thiago, já passa de 200, não é isso? 287 pessoas já foram presas suspeitas de participação nos ataques aqui em Fortaleza. Já são quase 300 pessoas que participaram desses ataques por aqui. E só pra gente frisar, Thiago, mais cedo a gente conversou com a Luciana Verdolim lá de Brasília, ao vivo. Ela tinha falado sobre 15 transferências. Então, na verdade, esse número subiu. Foi para 20, totalizando, então, 41, já que 21 tinham sido transferidos no começo dessa semana, né? Isso, são 60 líderes de facções criminosas que foram presos, 41 já foram transferidos para presídios federais. O governo federal liberou 60 vagas de presídios federais somente para esses presos aqui do Ceará, que são chefes de facções criminosas que teriam dado as ordens dos ataques de dentro das unidades prisionais. Você comentou também sobre esse atentado ao viaduto. Esse foi o único ataque da noite ou teve mais algum? Ontem à noite houve mais ataques, sim. Outras regiões da cidade foram atacadas, menores, em menor proporção, mas esse foi o que chamou mais atenção. Inclusive, a população da região disse que pôde ouvir de longe o barulho dos explosivos lá em Messejana. Houve uma tentativa de incendiar um ônibus na noite de ontem também, Nicole. Tá certo, Thiago. Obrigada, então, pelas suas informações. Um bom dia de trabalho e um bom final de semana para você. Obrigado, bom trabalho. Em entrevista ao SBT, Flávio Bolsonaro diz não saber o que Queiroz fazia fora do gabinete. Reportagem de Fernando Martins. O senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que seu ex-assessor Fabrício Queiroz precisa esclarecer a questão sobre as movimentações financeiras atípicas em sua conta o quanto antes. A declaração do político foi dada em entrevista exclusiva ao SBT nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro não compareceu ao Ministério Público também nesta quinta-feira para prestar depoimento e, na entrevista, disse que fará isso depois de se inteirar dos fatos, ter acesso aos autos e juntar documentos que forem necessários. É o tempo de eu tomar ciência do que é. Se tiver que produzir algum documento, levar algum documento ao Ministério Público, é o tempo de eu tomar ciência, pegar os documentos, levar lá, esclarecer e ficar longe dessa coisa que não tem nada a ver com isso. Eu vou lá sepultar qualquer dúvida que eles tenham com relação à minha pessoa. Não estou fazendo defesa do meu ex-assessor, não tenho procuração para isso. Acho que ele tem que ir ao Ministério Público esclarecer o quanto antes. Por ser parlamentar, o filho de Jair Bolsonaro não estava obrigado a aparecer no Ministério Público. Na entrevista, ainda disse que não sabe o que seus assessores fazem fora do expediente. Eu não sei o que as pessoas no meu gabinete fazem da porta para fora, nem dele nem de ninguém. Não tem como controlar isso. Não tem a menor ideia. Mais uma vez, quem tem que explicar isso aí é ele, se é verdade, se não é. Familiares de Queiroz também faltaram ao compromisso no MP na terça-feira e disseram que estavam acompanhando o ex-assessor, que está em tratamento contra um câncer. A defesa de Queiroz, sem definir data, peticionou que os depoimentos só sejam tomados ao fim do tratamento médico. E um amigo particular do presidente Jair Bolsonaro é indicado como gerente na Petrobras. Quem comenta o assunto é a jornalista Vera Magalhães. Vera, olha,
Depois de ter anunciado o fim da nomeação de amigos ou indicados políticos em estatais, Jair Bolsonaro designou um amigo para a gerência da Petrobras. É isso, Vera? É isso mesmo, Tiago, é o Capitão Vitor. Capitão Vitor vem a ser capitão-tenente da reserva da Marinha, amigo pessoal de Jair Bolsonaro há muitos anos. Foi designado para a gerência de inteligência da Petrobras, a mesma Petrobras, onde a gente viu recentemente o Petrolão, com casos de amigos justamente do presidente Lula e dos petistas colocados em gerências e diretorias da estatal. Né? Havia aquela cobiça pela diretoria que fura poço e acha petróleo do Severino Cavalcante. A gente viu aí Pedro Barusco numa diretoria que era um petista. O Capitão Vitor, ele é funcionário de carreira da estatal há muitos anos, há 11 anos, mas agora foi promovido a uma gerência que lhe dará um aumento salarial bastante considerável. Ele já disputou eleições pelo PSC 2 vezes, portanto é também um político e foi agraciado aí com esta nomeação. Bolsonaro defendeu a designação do amigo nas suas redes sociais. Fez 2 postagens no Twitter, essas que quem nos acompanha por imagens vê na tela agora. Na primeira ele falou que acabou o momento da era da designação de pessoas sem capacidade técnica, né? Que estamos no caminho certo. Em seguida ele postou o currículo do amigo ainda, só que tirou essa parte que diz que acabou a era da designação sem capacidades técnicas, ou seja, está permitido, portanto, ele revogou o fim da designação de pessoas sem capacidade técnica. Com isso, é mais uma promessa de campanha que vai aí pelo ralo, Tiago. Os amigos começam a entrar aqui e ali. Filho do Mourão foi promovido para uma para assessoria também da presidência do Banco do Brasil. Agora temos esse amigo, já no caso da Apex, tem uma ex-dirigente do PSL que foi indicada lá também, na diretoria da Apex, que já está tão conturbada. Ontem, nas redes sociais, houve uma forte reclamação dos bolsonaristas, das redes da direita, contra a decisão de não extinguir a EBC, a TV do Lula. Isso aí gerou um barulho bem grande. É uma promessa de campanha das mais vistosas e das mais batidas pelo Bolsonaro ao longo de anos. Ele foi contra a criação da TV Lula ao longo de anos. Agora que ela passou a ser TV Bolsonaro, ela foi mantida. Então, em vários âmbitos da administração pública, começam a aparecer práticas diferentes do discurso da campanha, e isso começa a provocar um ruído mesmo nas hostes bolsonaristas, Thiago. Ô Vera, e você falou sobre a Apex, ainda nesse capítulo nomeações ruidosas, teve um desfecho, a novela do presidente da Apex, que se recusava a aceitar a demissão. Acabou mesmo, Vera? Acabou, precisou mesmo o presidente da República entrar no campo e arbitrar essa confusão, Tiago. Alex Carreiro se recusava a deixar a cadeira, estava lá amarrado na cadeira da Apex, mesmo não tendo as qualificações técnicas, né? De novo, qualificações técnicas para o cargo. Ele não era fluente em inglês, talvez uma coisa um pouco importante para quem vai promover as exportações brasileiras no exterior, só acho. Ele não era fluente em inglês, passou vergonha em reuniões, além disso não tinha experiência nessa área, não é dos quadros do Itamaraty, não tinha experiência em promoção comercial das exportações brasileiras, foi sacado da cadeira pelo chanceler Ernesto Araújo, mas disse que não aceitava demissão de ninguém que não fosse o presidente da República. Precisou Ernesto Araújo ir ao Palácio, posar com o novo indicado para o cargo, numa foto com o Bolsonaro, que de novo foi postada no Twitter, para aí sim valer a demissão. Antes o ministro da área não tinha a autoridade necessária, segundo o demitido, para demiti-lo. É impressionante. Mas tá assim, parece que tá dirimida essa novela também, Thiago. A gente vai ver se tem mais algum capítulo nas redes sociais, que é onde se desenrola a maior parte das novelas do novo governo. Eu dei uma olhada aqui no Twitter de Jair Bolsonaro, por enquanto nenhuma nova postagem. Vera, estaremos te acompanhando. Só a foto, né? Só a foto, é a foto de ontem ainda. O embaixador Marcos Villalba, que é alguém de antiga carreira no Itamaraty, muito respeitado internamente, teve que pagar o mico de esperar para assumir o posto até que a novela tivesse fim.
Economistas alertam que a reforma da Previdência precisa contemplar todas as categorias e que o regime de capitalização envolve engenharia financeira elaborada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta semana que vai enviar ao Congresso Nacional em fevereiro uma proposta única para as aposentadorias. Serão apresentadas mudanças nas regras e a criação do regime de capitalização aos trabalhadores que ainda ingressarão no mercado. Nesse modelo, o segurado financia uma espécie de poupança para garantir a sua aposentadoria no futuro, mas a instituição que vai geri-la ainda não está definida. No sistema atual, as contribuições das pessoas em atividade são usadas para bancar os benefícios dos aposentados. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Luiz Eduardo Afonso, professor da FEA-USP, destaca a necessidade de apoio do Congresso. Esperar até que essa proposta esteja maturada, esteja mais madura, para que ela seja colocada em cima da mesa, porque é fundamental homogeneidade de pensamento de todos os elementos do governo. E aí, o ponto seguinte, precisa do apoio no Congresso. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse nesta semana que peculiaridades da carreira militar fundamentam a necessidade de um regime diferenciado. A economista Juliana Inhas, professora do INSPER, diz à repórter Vitória Bel que os militares representam 20% do déficit e não podem ficar de fora. Continuaríamos tendo um problema crescente e significante dentro das contas públicas por conta da ausência dessa população que é significativa dentro de uma reforma. A gente está falando aí de 300 bilhões, quase 200 e tantos bilhões de déficit num ano. Os economistas avaliam que o governo não deve ceder às pressões de nenhuma categoria. Caso contrário, haverá reivindicações demais. Os especialistas em previdência lembram que a questão fiscal é crítica e que ainda falta clareza sobre o desenho da reforma que o governo deseja. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, onde o repórter Rodrigo Viga já está a postos para falar sobre os destaques desta sexta-feira. Tudo bem, Viga? Bom dia. Tudo bem, minha cara, ia te chamar de Marcela, Nicole, viu? Desculpa, Nicole. Tô andando aqui, ó, só mostrando pra você. Se eu ficar aqui, minha cara Nicole, eu tô num sol escaldante. Mas como eu tô fardado, né? Vou dar 2, 3, 4, 5 passos pra trás. Você tá me vendo bem, minha cara Nicole? Tô vendo sim, Vicky, tô vendo que o sol continua um pouquinho em você. Agora tá mais confortável, viu? Tem um termômetro aqui na minha frente, tá marcando nesse momento 35 graus. A chance é enorme, gigantesca, viu, Nicole? Chegamos hoje aos 40 graus, tem sido assim, um verão muito quente, nos últimos 20 dias, temperatura sempre relando, raspando os 40 graus, já se fala em um período mais quente desde 2015, um início de verão mais quente, com temperaturas mais elevadas desde 2015. Eu vi que nas últimas horas nós tivemos aí em São Paulo chuvas e chuvas fortes, né, minha cara Marcela, minha cara Nicole? Tá lembrando da Marcela hoje, hein, Viga? Tô com a Tá com a Lorenzeto na cabeça. Você me ouve? Acho que a gente perdeu a conexão com o Viga. Bom, a gente fala agora sobre a maior feira de tecnologia do mundo em Las Vegas. O destaque é de Matheus Meirelles. Chega ao fim hoje a Consumer Electronics Show, a CES 2019, considerada a maior feira de tecnologia do mundo. Assim como nos outros anos, diversas inovações tomaram o centro de convenções de Las Vegas, nos Estados Unidos. Grandes saltos tecnológicos previstos para os próximos anos foram expostos no evento, entre eles smartphones dobráveis, veículos sustentáveis e autônomos movidos por conexão 5G e muita inteligência artificial, com dispositivos invadindo cada vez mais as residências. Muitas novidades também surgiram no mundo dos games. Felipe Oliveira, gerente de produto da 2AM, destaca os principais avanços. A tecnologia 5G se consolidando cada vez mais.
o que potencializa aí os gamers que gostam de notebook, que precisam de mobilidade, propiciando para eles aí poder jogar em diversos lugares. A gente sabe que as tecnologias elas demoram um pouquinho para pegar ainda no Brasil, mas com certeza isso vai trazer uma conexão mais estável e mais rápida para o gamer. Felipe Oliveira ressaltou ainda inovações que devem ampliar a experiência dos praticantes de esportes. Em Las Vegas, a vice-presidente de marketing e vendas da HyperX apontou algumas das novidades do stand. O Cloud Mix é um headset não somente de game, porém também um headset lifestyle. É só tirar o microfone e o cabo, e aqui temos um headset compatível Bluetooth com até 20 horas de bateria. Esse é o nosso microfone Quadcast. É o nosso primeiro microfone para streaming e YouTubers. Inovações para pessoas com deficiência e avanços da internet das coisas também marcaram presença na CES 2019, que volta no ano que vem em Las Vegas entre os dias 7 e 10 de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro segue a tradição e posa com faixa presidencial no retrato oficial. Informação de Natasha Mazaro. O Palácio do Planalto divulgou o retrato oficial de Jair Bolsonaro como presidente da República. A foto oficial costuma ser colocada em gabinetes presidenciais e repartições públicas. Ao contrário do antecessor Michel Temer, Bolsonaro optou por divulgar o registro em que veste a faixa presidencial. Na foto ele aparece em pé, sorrindo com uma bandeira do Brasil ao fundo. O terno e a gravata são os mesmos que foram usados no dia da posse. A fotografia foi feita pelo fotógrafo Alan Santos, na última segunda-feira no Palácio da Alvorada. Pela tradição, o retrato do presidente em exercício é colocado na versão colorida na Galeria de Ex-Presidentes, situada no térreo do Palácio do Planalto. Quando ele deixa o mandato, a foto é substituída por uma em branco e preto. Um dia depois da posse de Jair Bolsonaro, os quadros com a imagem de Michel Temer foram retirados do Planalto. O MDBista optou por tirar a foto oficial sem a faixa presidencial, após a repercussão negativa de um registro que vazou e virou piada nas redes sociais. O único evento público em que o ex-presidente vestiu a tradicional faixa foi na posse de Jair Bolsonaro, ao transmiti-la para o sucessor. A gente vai tentar falar agora com o Rodrigo Viga, lá direto do Rio de Janeiro. Viga, você me ouve agora? Sim, te ouço, Nicole. Prometo chamá-la apenas de Nicole e não mais de Marcela, tá certo? Tá bem. O Nicole, aqui no BNDES, o Paulo Guedes, já que falamos dele, né? Superministro da Economia, tem um gabinete aqui, um escritório montado para trabalhar. Ele aqui do Rio de Janeiro, e é bom a imprensa daqui do Rio já ir se preparando, porque às sextas-feiras e às segundas-feiras, muito provavelmente o Paulo Guedes vai estar por aqui. Ele está recebendo, nesse momento, o Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central, e tem um estudo, um projeto para a abertura da economia brasileira. Sobre isso é que eles estão tratando. Na hora do almoço, meio-dia, o Paulo Guedes vai receber a visita do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e à tarde um representante de uma empresa, a Infra Partners. À tarde também nós teremos aqui no Rio de Janeiro, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, é um encontro no Banco Central que vai ter a presença do presidente Ilan Goldfein, ex-presidente do Banco Central. Aí tem Armínio Fraga, tem Alexandre Tombini, vai ter a presença também do próprio Langoni e outros representantes. Enfim, é uma sexta-feira bastante quente, bastante agitada. O termômetro, quando eu falei contigo, estava nos 34, 35 graus. Aqui na minha frente já está batendo 36 graus neste momento. Minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, saíram números da economia brasileira. A indústria regional no mês de novembro cresceu 0,1%, mas teve um crescimento muito concentrado, segundo o IBGE, em meia dúzia das áreas pesquisadas, das 15 áreas pesquisadas. Em São Paulo, crescimento em novembro, ante outubro, foi acima da média nacional, 0,7%, foi um desses 6 destaques. Saiu também a inflação oficial do país, o IPCA do IBGE, que fechou o ano passado dentro da meta, 3,75%, mas a perspectiva é que a inflação seja um pouco mais alta agora em 2019, tendo em vista aí fenômenos climáticos, né? Fala-se em El Niño, afetando principalmente, é claro,
o clima e a capacidade de oferta de alimentos na economia brasileira, e tem de ficar também atento a movimentos no mercado de trabalho, a perspectiva de um crescimento maior da economia brasileira. Isso pode gerar contratações e também mais demanda por produtos, mas como o Brasil foi ao fundo do poço no biênio 2015 e 2016, ainda tem muita capacidade ociosa disponível. O que isso significa para o nosso ouvinte, para o nosso internauta entender? As fábricas, as indústrias estão operando com um nível de utilização ainda baixo, ou seja, elas podem elevar o sarrafo aí, podem aumentar a produção, a capacidade de oferta, sem que isso gere e proporcione inflação. Ainda chove em São Paulo, Nicole? Não, Viga, de manhã fica assim, né? Fica um tempo bonito, um tempo aberto, a máxima aqui hoje é de 32 graus, mas à tarde é que cai o temporal e acaba causando alagamentos, muito transtorno também no transporte público, mas é só lá no fim da tarde mesmo. Eu estava vendo até os números do IBGE agora há pouco aqui na sede, na entrevista, e aí os transportes públicos aumentaram bem, né, minha cara Nicole? Estava vendo aumento de metrô, trem, ônibus urbano, não à toa que as manifestações e os protestos têm acontecido. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no Rio de Janeiro ainda não houve o aguardado aumento no preço das tarifas de ônibus. Sempre acontece, ou normalmente acontece, nos meses de janeiro, e especialmente em mês de janeiro, quando não tem uma eleição próxima se avizinhando, quando não é ano de eleição. E o prefeito Marcelo Crivella tem decretado guerra às empresas de ônibus, disse que só vai autorizar ajuste ou reajuste assim que for aberta a chamada caixa preta das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, que no passado aumentavam de forma deliberada e vertiginosa as passagens de ônibus, sempre aumentos expressivos, significativos, e só depois a gente veio descobrir que ali estava embutida a caixinha, a propina, a corrupção do grupo de Sérgio Cabral e seus asseclas, minha cara Nicole. Tá certo, Viga. Obrigada pelas suas informações. Uma pesquisa aponta as principais preocupações do brasileiro no começo do novo governo. Reportagem de Thiago Muniz. A gestão Bolsonaro começa o mandato com uma população esperançosa, mas também preocupada com questões como saúde, violência e desemprego. As conclusões são de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. 64% dos entrevistados estão otimistas com a mudança de governo e 13% se declararam pessimistas. Apesar desse índice de esperançosos, a economista-chefe do SPC, Marcela Kawauchi, alerta para um risco de deterioração da confiança se o eleitorado não perceber mudanças logo no dia a dia. O consumidor está preocupado com o dia a dia dele. Ele está confiante que as coisas vão melhorar. Se ele percebe que a economia não destrava, se houver algum problema adicional, seja nas pautas do Congresso, que piore a confiança dos empresários e volte a gerar desemprego, aí esse consumidor certamente vai ver sua confiança diminuir e aí, de novo, a gente deve ver uma queda no consumo e no PIB, como a gente viu no passado. 54% dos entrevistados apontaram que a deficiência na saúde pública é o principal problema a ser enfrentado. A economista-chefe do SPC, Marcela Kawauchi, considera que o fato chama a atenção porque influi no bem-estar das pessoas, mesmo não sendo de responsabilidade exclusiva do governo federal. Essa não foi uma pauta tão explorada durante as eleições, inclusive não é uma pauta que pode ser resolvida totalmente via Brasília, né? Tem muita coisa que deve ser resolvida por governos regionais também, mas isso mostra como o dia a dia do consumidor é muito importante no momento de votar e também no momento de ganhar mais confiança. Depois da saúde, o aumento na criminalidade e da violência e o desemprego foram citados como os principais problemas a serem enfrentados por Bolsonaro. Por outro lado, os maiores temores relacionados ao novo governo são as possibilidades de perda de direitos trabalhistas e previdenciários. E agora o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Jovem Pan News. Olá. Muitas pessoas me perguntam sobre o uso de tablets e smartphones na infância e se isso pode ser prejudicial para a saúde mental das crianças. Bem, considerando que essas tecnologias estão presentes cada vez mais cedo, às vezes é difícil estabelecer regras e controlar o conteúdo que os filhos acessam. Mas dar limites aos filhos é uma parte fundamental de educar.
um dos principais problemas da internet é justamente o fato de que os seus limites são pouco claros, né? Até certa idade, controlar o acesso dos filhos é simples, basta levar o celular e o tablet para longe. Mas e quando eles têm os próprios aparelhos? Então, é importante saber que durante a infância, o cérebro está em pleno desenvolvimento. Até por volta dos 6, 7 anos de idade, o pensamento da criança, a compreensão do mundo, ela é construída a partir do que ela vê, sendo que elas não conseguem diferenciar muito bem a realidade da fantasia, seja em desenhos, jogos ou filmes. Um tipo de conteúdo online que tem hoje em dia, que é muito preocupante, são vídeos do tipo unboxing. Nesses vídeos, tão assistidos pelas crianças hoje em dia, as pessoas retiram os brinquedos da caixa e brincam com elas. E as crianças ficam ali vidradas, com uma sensação muito real, como se ela estivesse brincando também, quando na verdade ela não está vivenciando nada daquilo. Somente entre os 7 e 8 anos de idade é que as crianças vão usar conceitos mais elaborados para construírem opiniões e para compreenderem que nem todos pensam como ela. E é por isso que o uso do tablet deveria ser limitado até os 7 anos de idade, e para crianças maiores de 7 anos, o adulto precisa levar em consideração a qualidade do conteúdo, se é seguro, saudável e se atende a princípios éticos. Lembrando que a tecnologia em si, ela não prejudica a saúde mental, ela pode até facilitar o acesso à informação e já faz parte das relações entre as pessoas, mas os conteúdos têm que ser adequados à idade e seu uso deve ser feito com equilíbrio e em meio a muitas brincadeiras, porque é brincando que a criança aprende a dividir e a lidar com frustração tão necessária para modular nossas emoções. E para desenvolvermos também habilidades mais complexas no futuro, brincar é fundamental para tudo isso. Por isso que vamos estimular, então, as nossas crianças brincarem e postergar o máximo que a gente puder esse acesso à internet ou a vídeos que elas ficam ali vidradas, sendo que elas estão mais na fantasia do que na realidade. E se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta e você acompanha agora o comentário de Rodrigo Constantino. O presidente Jair Bolsonaro, nessa semana, usou a rede social para destacar a tendência de alta do Ibovespa, principal índice de ações brasileiras, que atingiu sua máxima histórica. Ele apontou para o grau de otimismo dos investidores com o novo governo. Disse ele: o cenário mundial somou-se ao otimismo no Brasil com o novo governo, com saúde fiscal e liberdade econômica, vamos resgatar a confiança em nosso país. Fecha aspas. De fato, o Ibovespa segue firme e forte, e isso se deve mais a fatores internos do que ao resto do mundo. Bolsonaro está certo, então, ao ligar o desempenho da Bolsa às expectativas dos investidores com o seu governo. Mas seria recomendável cautela aqui. Em primeiro lugar, porque a Bolsa é um mecanismo de antecipação de expectativas, ou seja, procura descontar as previsões do futuro. Se aquilo que era previsto pela maioria não se confirmar, a decepção é imediatamente precificada e as correções podem ser abruptas. Ou seja, se por um lado os investidores estão mesmo apostando em reformas positivas que valorizariam os ativos brasileiros, por outro lado, isso significa que o governo tem que entregar resultados, e logo. O mercado não costuma ser muito paciente, essa paciência dos investidores nunca é infinita, e eles, ao contrário de muitas pessoas, inclusive no governo, entendem a urgência dessas mudanças, especialmente da reforma da Previdência. Em segundo lugar, é bom lembrar que os preços dos ativos oscilam. Até Lula e o PT tentaram se vangloriar quando o Ibovespa estava em um bull market, em uma tendência de alta durante sua gestão, apropriando-se dos méritos que, na verdade, naquela época,
pertenciam ao crescimento chinês e ao baixo custo de capital nos países desenvolvidos, que ajudaram aí a criar uma bolha. Mas, e quando a tendência é de baixa? E quando entramos num bear market, como os investidores chamam? Aí o discurso muda, né? Os especuladores passam a ser os culpados, os bodes expiatórios. Há um ataque especulativo contra o país, etc. Já vimos esse filme antes várias vezes. É natural do mundo da política ser seletivo e até mesmo, por que não dizer, hipócrita. Adotar narrativas enviesadas e lembrar da Bolsa apenas quando interessa. Bolsonaro merece créditos pela alta do Ibovespa recente, sem dúvida. Foi sua vitória que gerou esse clima de empolgação. Foi a indicação de Paulo Guedes para o Superministério da Economia que produziu essa animação toda que é embasada. Mas é preciso deixar o homem trabalhar agora. Conter os obstáculos criados pelos militares dentro do próprio governo. Investir na articulação política e aprovar as reformas profundas. Ou isso, ou essa tendência de alta vai se reverter rapidamente e Bolsonaro terá de esquecer que existe a Bolsa e o Ibovespa, pois ela estará alertando para os perigos à frente. Já se uma reforma previdenciária decente for mesmo aprovada e as demais mudanças seguirem seu curso e os privilegiados do setor público forem combatidos, o céu é o limite para o Ibovespa. Para você que chegou agora, vamos às 10 principais notícias da manhã desta sexta-feira. Amigo particular. Presidente Jair Bolsonaro indica capitão-tenente da Reserva da Marinha para gerência na Petrobras. Carlos Ghosn. Promotoria do Japão apresenta novas acusações contra ex-presidente da Nissan. Interesses nacionais. Presidente Jair Bolsonaro afirma que não vai vetar acordo entre Boeing e Embraer. Fabrício Queiroz. Senador eleito Flávio Bolsonaro afirma que ex-assessor precisa esclarecer o quanto antes a movimentação financeira atípica em conta pessoal. Mais um reajuste. Petrobras eleva preço da gasolina nas refinarias em 2% a partir desta sexta-feira. População armada. Decreto sobre posse ilegal de armas em cidades consideradas violentas e em áreas rurais deve sair nesta sexta-feira. Inflação. Índice fecha 2018 em 3,75%, abaixo da meta do governo. Aborto no país. Pesquisa Datafolha aponta que 41% dos brasileiros são contrários a qualquer tipo de procedimento. Guerra na Síria. Coalizão dirigida pelos Estados Unidos anuncia o início da retirada militar da região. Atentado. 5 tribunais da Alemanha são esvaziados após receberem ameaça de bomba nesta sexta-feira. Ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai acompanhar o presidente Jair Bolsonaro ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O ex-juiz falará sobre as prioridades dele à frente da pasta, o combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. Moro defenderá que essas ações contribuem para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. O Fórum Econômico Mundial acontecerá em Davos entre os dias 22 e 25 de janeiro e vai reunir cerca de 250 autoridades do G20. Brasil corre risco de perder o certificado de erradicação do sarampo concedido pela Organização Mundial da Saúde. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde confirmou que o país registrou 10.274 casos da doença entre janeiro de 2018 e os 8 primeiros dias deste ano. O Brasil pode perder o certificado se ainda tiver novos casos até fevereiro de 2019. Em 2017, o país teve o menor índice de vacinação em crianças com menos de 12 meses.
Presidente da Petrobras indica capitão da reserva da Marinha para gerência de inteligência da estatal. Funcionário da companhia há 11 anos, Carlos Vitor Guerra Nagem é apontado como amigo pessoal do presidente da República, Jair Bolsonaro. Roberto Castelo Branco negou que o capitão tenha sido indicado e disse que escolheu para a vaga o melhor que entrevistou. Pelo Twitter, Jair Bolsonaro postou uma nota da Petrobras com o currículo de Nagem e escreveu: "A era do indicado sem capacitação técnica acabou." Nicolás Maduro assumiu o terceiro mandato como presidente da Venezuela nesta quinta-feira e atacou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, chamando de fascista. Vitor Brown. Nicolás Maduro tomou posse nesta quinta-feira para o novo mandato como presidente da Venezuela. A solenidade começou de manhã com o desfile em carro aberto pelas ruas de Caracas. Depois veio o juramento. E construir o socialismo do século XXI, como foi o mandato de nosso comandante Chávez. Lo juro por nossa pátria. Lo juro por nosso pueblo. Toda a cerimônia teve que ser feita na sede do Tribunal Supremo de Justiça, já que a Assembleia Nacional, onde costumam ser realizadas as posses presidenciais, é dominada pela oposição e não reconhece a legitimidade do novo mandato. No discurso, logo depois de receber o diploma e a faixa presidencial, Maduro aproveitou para atacar os adversários. Criticou duramente a Colômbia, falou várias vezes sobre o que chama de intervencionismo dos Estados Unidos e de países vizinhos e chamou Jair Bolsonaro de fascista. Veamos o caso de Brasil e o surgimento de fascista como o presidente Jair Bolsonaro. Lo que hay que tener cuidado es que esta derecha no termine infectando y contaminando de intolerancia ideológica, de fascismo y de extremismo de derecha al resto de la derecha democrática que existía entonces en América Latina y el Caribe. Segundo Maduro, a Venezuela é o centro de uma guerra mundial. Es claro, público, notorio, conocido nacional e internacionalmente además, porque Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norte-americano e seus governos satélites. A posse de Maduro provocou uma forte reação da comunidade internacional. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, aprovou uma declaração reafirmando que não reconhece o novo mandato e exigindo novas eleições. Na reunião nesta quinta-feira, o embaixador brasileiro Fernando Simas Magalhães disse que as portas vão continuar abertas para os imigrantes venezuelanos. Pelo lado brasileiro, mantivemos abertas as portas do nosso território. Vamos mantê-las abertas para os milhares de imigrantes venezuelanos que chegam ao nosso país. Já o Paraguai anunciou o rompimento das relações com a Venezuela. O presidente Mário Abdo Benítez pediu ajuda a Deus. A causa de Venezuela é uma causa justa. Que Deus proteja a Venezuela e que bendiga ao Paraguai. Na Colômbia, a vice-presidente Marta Lúcia Rodrigues pediu o fim da ditadura. Necessitamos neste momento que termine a ditadura criminal que há no vecino país. O governo americano também se manifestou. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, escreveu no Twitter que os Estados Unidos não reconhecem a posse ilegítima do ditador Nicolás Maduro, que vão continuar a pressão sobre o regime corrupto, apoiando a Assembleia Nacional e pedindo por democracia e liberdade para a Venezuela. No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota. O Itamaraty afirma que Maduro não atendeu às exortações do Grupo de Lima e iniciou um novo mandato presidencial ilegítimo. Diz que o Brasil confirma o compromisso de continuar trabalhando para a restauração da democracia e do Estado de Direito na Venezuela e que seguirá coordenando-se com todos os atores comprometidos com a liberdade do povo venezuelano. Agora são 11h10 da manhã e a gente continua falando sobre o cenário internacional. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, criticou erros da administração de Obama no Médio Oriente. Reportagem de Nani Cox.
O secretário de Estado norte-americano criticou as políticas colocadas em prática pelo ex-presidente Barack Obama no Oriente Médio. Em viagem ao Egito, Mike Pompeo acusou Obama de semear o caos na região e afirmou que o ex-mandatário falhou ao combater grupos terroristas. Durante uma entrevista coletiva, o secretário disse que a ansiedade para combater o terrorismo ignorou a diversidade de culturas do Oriente Médio. Mike Pompeo completou que o desejo pela paz a todos os custos fez com que o governo de Obama fechasse alianças com o inimigo Irã. Eagerness to address only Muslims and not nations ignored the rich diversity of the Middle East and frayed old bonds. It undermined the concept of the nation state, the building block of international stability. And her desire for peace at any cost led us to strike a deal with Iran, our common enemy. O secretário de Estado dos Estados Unidos ainda revelou que o governo Trump só vai contribuir para reconstruir a Síria quando as forças iranianas deixarem o país. O Irã é aliado do regime sírio de Bashar al-Assad e tem tropas auxiliando na guerra civil da Síria, um conflito interno em andamento há quase 8 anos. Mike Pompeo está em viagem ao Oriente Médio para explicar aos países aliados o processo de retirada das tropas norte-americanas da Síria, anunciada em dezembro pelo presidente Donald Trump. E o presidente Donald Trump visita a fronteira dos Estados Unidos com o México e cancela a participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Afonso Marangoni. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou nesta quinta-feira a fronteira norte-americana com o México. Ele desembarcou na cidade de McAllen, no Texas, onde se reuniu com agentes da fronteira e com familiares de pessoas que foram mortas por imigrantes ilegais. No local onde Trump fez declarações, foram expostas armas, drogas e dinheiro apreendidos na região. Esta foi mais uma tentativa do líder norte-americano de convencer a população e os políticos do país sobre a importância de se construir um muro entre Estados Unidos e México. O mandatário vem argumentando que pela fronteira entra nos Estados Unidos um tremendo fluxo de imigração ilegal, de tráfico de drogas e de tráfico de pessoas. Os Estados Unidos vivem um impasse devido à questão do muro. O orçamento do país para 2019 ainda não foi aprovado porque o presidente exige que a verba para erguer o muro seja incluída nas despesas. Mas os democratas, que são oposição a Trump, se negam a aprovar este gasto. Enquanto o republicano estava na fronteira, funcionários federais faziam um protesto em Washington contra a paralisação parcial do governo. A queda de braço já compromete o salário de 800 mil funcionários federais. Também nesta quinta-feira, Donald Trump anunciou que não vai participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O encontro acontece entre 22 e 25 deste mês e, segundo o presidente norte-americano, o cancelamento ocorreu justamente devido ao impasse em que vivem os Estados Unidos. Pelas redes sociais, ele afirmou que a decisão foi motivada pela intransigência democrata na segurança de fronteiras. A bancada do Jornal da Manhã conversou com o ex-vereador de São Paulo, André Matarazzo, que criticou a alta rotatividade em subprefeituras. Vamos conferir. O senhor já foi, inclusive, secretário das subprefeituras na época da gestão de Gilberto Kassab. O senhor conhece muito bem a cidade, tem um trabalho de registrar os problemas da cidade. E eu pergunto para o senhor, o que essa alta rotatividade agrava os problemas básicos da cidade? E o senhor se refere especificamente a que nesse artigo que o senhor publicou? Olha, a alta rotatividade em qualquer organização, ela pode ser muito complicada. Uma cidade como São Paulo, com os problemas que tem São Paulo, eu dou um exemplo, um subprefeito, ele chega no lugar, ele tem que conhecer os problemas, ele tem que conhecer o local, conhecer as pessoas e principalmente... Bom, essa e outras entrevistas você acompanha no canal do YouTube Jovem Pan News. Vamos agora com Pitoli, Alexandre Pitoli. Bom dia, Nicole Fusco, bom dia, amigo. O problema deve ser lá.
Muitas pessoas me perguntam sobre o uso de tablets e smartphones na infância e se isso pode ser prejudicial para a saúde mental das crianças. Bem, considerando que essas tecnologias estão presentes cada vez mais cedo, às vezes é difícil estabelecer regras e controlar o conteúdo que os filhos acessam. Mas dar limites aos filhos é uma parte fundamental de educar. Um dos principais problemas da internet é justamente o fato de que os seus limites são pouco claros, né? Até certa idade, controlar o acesso dos filhos é simples, basta levar o celular e o tablet para longe. Mas e quando eles têm os próprios aparelhos? Então, é importante saber que durante a infância, o cérebro está em pleno desenvolvimento. Até por volta dos 6, 7 anos de idade, o pensamento da criança, a compreensão do mundo, ela é construída a partir do que ela vê, sendo que elas não conseguem diferenciar muito bem a realidade da fantasia, seja em desenhos, jogos ou filmes. Um tipo de conteúdo online que tem hoje em dia, que é muito preocupante, são vídeos do tipo unboxing. Nesses vídeos, tão assistidos pelas crianças hoje em dia, as pessoas retiram os brinquedos da caixa e brincam com elas. E as crianças ficam ali vidradas, com uma sensação muito real, como se ela estivesse brincando também, quando na verdade ela não está vivenciando nada daquilo. Somente entre os 7 e 8 anos de idade é que as crianças vão usar conceitos mais elaborados para construírem opiniões e para compreenderem que nem todos pensam como ela. E é por isso que o uso do tablet deveria ser limitado até os 7 anos de idade e para crianças maiores de 7 anos, o adulto precisa levar em consideração a qualidade do conteúdo, se é seguro, saudável e se atende a princípios éticos. Lembrando que a tecnologia em si, ela não prejudica a saúde mental, ela pode até facilitar o acesso à informação e já faz parte das relações entre as pessoas, mas os conteúdos têm que ser adequados à idade e seu uso deve ser feito com equilíbrio e em meio a muitas brincadeiras, porque é brincando que a criança aprende a dividir e a lidar com frustração tão necessária para modular nossas emoções e para desenvolvermos também habilidades mais complexas no futuro. Brincar é fundamental para tudo isso. Por isso que vamos estimular, então, as nossas crianças brincarem e postergar o máximo que a gente puder esse acesso à internet ou a vídeos que elas ficam ali vidradas, sendo que elas estão mais na fantasia do que na realidade. E se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, prepara um indulto humanitário para condenados. A medida, que pode sair ainda neste mês, contemplaria detentos com doenças graves ou terminais, mas deixaria de fora os sentenciados por corrupção. Se confirmado, o indulto pode ser considerado um recuo do presidente Jair Bolsonaro, que já declarou várias vezes ser contrário ao perdão para condenados. A medida, que está sendo finalizada no Ministério da Justiça, precisa ainda do aval da Casa Civil, mas a palavra final é mesmo do presidente da República. Filho do presidente Jair Bolsonaro defende revisão histórica sobre a ditadura nos livros didáticos. Pelo Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou imagens em que afirma que o regime militar é mal retratado nas escolas. O parlamentar escreveu que, se continuar no nosso marasmo, os livros didáticos seguirão botando assassinos como heróis e militares como facínoras. Eduardo ressaltou que até hoje vê matérias na imprensa mentindo sobre o que foi o regime militar, só para enaltecer a petezada. Ministério da Saúde quer enviar remédio perto do vencimento para pacientes com hepatite C. O governo federal avisou aos estados que distribuirá 2.200 tratamentos, mas alertou que eles precisam ser distribuídos até o dia 22 deste mês e usados até o dia 28 de fevereiro. Se o lote completo de medicamentos for inutilizado, o prejuízo será de 18 milhões de reais. Segundo o jornal Estado de São Paulo, coordenadores estaduais dizem que aguardam pelo remédio desde o ano passado e que a distribuição em tão pouco tempo é inviável. Vamos agora à reportagem de Vitor Moraes. Integrantes do movimento Passe Livre, o MPL, protestaram contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo, que passou de R$ 4,00 para R$ 4,30.
A manifestação, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, começou na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal, na região central da cidade, e foi até a Rua da Consolação, com a Rua Sergipe, em Higienópolis. Durante todo o trajeto, uma porta-voz do MPL e um policial mediador conversaram para chegar a um acordo. Os jornalistas presentes estavam todos muito bem prevenidos, com capacetes e máscara de gás. A maior preocupação da Polícia Militar é com relação aos black blocs, aquelas pessoas mascaradas que ficam na frente, ali no pelotão de frente. Essas pessoas que costumam quebrar as coisas, vandalizar pela cidade. Então essa é a maior preocupação da Polícia Militar neste ato. Vale lembrar que no ato contra o aumento da tarifa lá em 2013, algumas manifestações do MPL terminaram muito mal. Terminaram em confronto com a polícia, depredações e prisões, além da ação dos chamados Black Blocs. Dessa vez, tudo correu muito bem. Além do aumento da tarifa, o MPL quer discutir a chamada militarização das catracas, que significa o aumento do controle das pessoas que não podem pagar pela viagem. O próximo ato contra o aumento da tarifa está marcado para o dia 16, quarta que vem, às 5 horas da tarde, na Praça dos Ciclistas, que fica na Consolação com a Avenida Paulista. Vamos agora a Bauru, no interior de São Paulo, de onde fala o repórter Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, a cidade de Tupã, no interior do estado de São Paulo, vive um momento preocupante com relação ao número de casos da doença leishmaniose visceral americana. No ano de 2017, 3 moradores da cidade tiveram a doença, transmitida pelo mosquito palha. No ano de 2018, 9 casos da doença, sendo que um deles levou um homem de 25 anos a óbito. O detalhe, Nicole, é que todos os casos foram registrados no mesmo bairro da cidade, a Vila Formosa, que recebe agora agentes de endemia atrás de focos do mosquito palha, que tem no cão o seu hospedeiro. Os agentes também passam pelos cães, analisando se há queda de pelos, crescimento exagerado das unhas e feridas pela pele. A limpeza é fundamental para acabar de vez com o mosquito palha e diminuir os casos de leishmaniose na cidade. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, visita a Grécia depois de 5 anos. Reportagem de Marcelo Matos. Merkel afirma que Grécia entrará em nova era com a continuidade das reformas. A chanceler alemã Angela Merkel, ao lado do primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, em Atenas, avalia que o país, fortemente atingido pela crise econômica, terá um novo momento, mas que as reformas precisam continuar. Sou feliz em ver que a situação mudou tanto, o desemprego caiu, a Grécia foi capaz de completar o período de programas de resgate. Claro que não é o fim de um período de reformas, o começo de uma nova situação. A chanceler alemã também elogiou a iniciativa da negociação com a vizinha Macedônia, uma disputa de décadas que bloqueou a entrada do país na OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, a Aliança Militar de Defesa, e a esperança de ingressar à União Europeia. Merkel espera a retomada da Grécia aos mercados financeiros após sair de um programa de resgate multibilionário no ano passado. A Grécia espera levantar de 5 a 7 bilhões de euros dos mercados, retornando como um tomador de empréstimo regular depois de uma forte crise financeira que praticamente paralisou o país desde 2010. O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Um ótimo dia a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira.